Muito bem, sou JB. Fala. A minha amiga Júlia Gonçalves, viu? Tá vendo, seu Soraya? Júlia, doutora Júlia Gonçalves, tá? Esposa do meu amigo Batatinha, tá bom? Filha do saudoso Romeu Conceição Araújo. E da Sônia também, que a gente é amiga. Ela tem uma associação, ela é presidente da associação, ela não é dona da associação, ela é presidente da associação das pessoas que têm uma doença de inflamação intestinal. Você já teve algum problema de estômago? Não. Eu já tenho, de vez em quando eu tenho uns. Até vou aproveitar o doutor Zé Nelson aí, meu amigo doutor Zé Nelson, já me deu uma ruma assim de exame para fazer. Vou começar fazendo aquele da mangueirinha, sabe? Aquele que não traz incômodo nenhum para a pessoa, sabe? A endoscopia, né? Eu vou fazer agora, brevemente agora. Ela tem essa associação? Ela tem não, ela é presidente da associação. E essa associação é a associação, cacete! Oh, meu Deus do céu! Depois do carnaval tem que... vou te contar. A gente volta... E nem fui pra praia, hein? Fiquei aqui mesmo, né? Vou te contar. Tomei umazinha só, uma cervejinha em latinha, assim, só para quebrar o galho. Mas essa associação, ela tem a função e a missão de informar, né, de fazer palestra, de fazer com que as pessoas que têm essa doença, que segundo a doutora Júlia, né, é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento, as pessoas podem conviver com ela muito bem. Ela vai falar isso na entrevista que ela fez com o meu amigo Léo Baião. Pode colocar na tela, por favor? Vai na tela! Nós estamos recebendo aqui na TV a Semana a visita da doutora Júlia Gonçalves Araújo Assis, que é presidente da ALEND, né, que é a Associação do Leste Mineiro de Portadores das Doenças Inflamatórias Intestinais. Ela vai participar especialmente com a gente para falar como atua essa associação e também trazer uma série de informações relacionadas às doenças intestinais. Bom, doutora Júlia, primeiro prazer tê-la conosco aqui na TV a Semana, né? E eu queria que a senhora falasse exatamente como que essa associação atua, né? E de que forma ela auxilia os portadores dessas doenças intestinais, não só no tratamento, como no dia a dia, né? Enfim, é um prazer tê-la conosco aqui. Bom, eu que agradeço o convite, Léo, né? Mas nós estamos aí, resolvemos, desde o ano passado é um sonho nosso montar uma associação de portadores. A diferença dessa associação para nós é que ela é toda composta por portadores de doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças, elas compreendem basicamente duas doenças, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? Essas duas doenças são doenças inflamatórias intestinais, são doenças autoimunes e elas não têm cura. Então, como são doenças que não têm cura, doenças crônicas, né? Elas não têm cura, mas elas têm controle. E não são tão conhecidas assim, o que acontece? A maioria das pessoas, quando tem o diagnóstico, elas ficam perdidas. Elas acham que estão sozinhas no mundo. E isso aconteceu comigo. Eu sou hoje presidente da ALEND exatamente por isso. Eu tenho a doença de Crohn, há 18 anos convivo com a doença, né? E tenho, assim, uma boa experiência, digamos assim, de vida com relação à doença. Então a gente teve essa ideia de montar, começamos a fazer contato com todos os portadores que a gente conhecia, divulgar em mídias sociais e conseguimos juntar um bom número de pessoas. E a ideia da ALEND é exatamente promover encontros, né, destes pacientes, onde a gente pode trocar experiências, né, podemos conversar com uma pessoa que tem o mesmo problema e, além de promover esses encontros, a ideia é promovermos palestras com orientações para os pacientes e familiares, né, ou amigos também que convivam com pessoas que têm essas doenças. Nós queremos ajudar com relação à questão medicamentosa, porque os medicamentos eles existem, eles são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, porém tem um processo a ser montado, então a gente pretende ajudar com isso, mas não só ajudar com
com pegar esse medicamento no SUS, mas ajudar promovendo a troca de medicamentos. Por exemplo, eu tenho um medicamento sobrando na minha casa, porque às vezes diminuiu uma dosagem, e aí eu posso doar para um colega que ainda não está pegando pelo SUS. Então a gente pretende fazer essa ponte também, ajudando uns aos outros. A nossa próxima reunião será na segunda-feira, dia 15, após o Carnaval. A gente faz as reuniões na Casa da Amizade às 19 horas, então quem quiser pode comparecer para conhecer o nosso trabalho, para fazer parte desse grupo. Temos o telefone 9954-2076, então basta as pessoas ligarem para esses números, a gente explica direitinho, né, como participar, como fazer o cadastro e participar dessa família. A ferramenta das redes sociais, ela é importantíssima. Nós temos uma página no Facebook, onde as pessoas podem entrar em contato e sempre a gente vai tentar alimentar essa página com informações pertinentes sobre as doenças, né? E temos também, que é muito legal, um grupo de WhatsApp. Sabe? É um grupo onde todo mundo ali é portador, todo mundo ali é familiar de portador, então está acontecendo alguma coisa na minha casa, a gente conversa, a gente troca ideia, né? A gente pode se ajudar. Sabe? Então, quem quiser participar pode entrar em contato na página da Alend, ALEMDI, né? Alend, no Facebook, ou então ligar para esses telefones que a gente pode adicionar e fazer parte desse grupo virtual também. Cadastrados na associação já temos mais de 30 pessoas, mas aqui em Caratinga, naquela pesquisa inicial, nós descobrimos mais de 50 pacientes aqui na nossa região. A ideia da associação era ser caratinguense, mas ela ampliou, porque quando nós começamos a divulgar, começaram a aparecer pacientes de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Valadares, Manhuaçu, que também não tinham esse apoio. Então hoje nós fazemos parte de um grupo grande, porque conseguimos também abraçar todo mundo, e todo mundo está se apoiando mesmo, entendeu? Então assim, isso é muito importante. A doença, ela, como eu disse, ela é crônica, mas ela tem tratamento. Nas fases de crise é muito difícil, nós que somos portadores sabemos disso, mas isso passa, né? Depois, com o controle, a gente consegue ter uma vida relativamente normal, né? Então isso é importante. Então, se alguém tiver o diagnóstico, ou algum familiar, amigo, e quiser saber mais, né, pode nos procurar, que a nossa ideia é essa mesmo, é poder ajudar. Tá certo. Obrigado, então, a doutora Júlia Gonçalves Araújo, né, presidente da Alend, pela participação nessa entrevista elucidativa. Espero que a gente contribua aí com essas pessoas, né, através dessas informações sobre o trabalho que vocês realizam. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de novo, Léo, né, por estar aqui, por esse convite. E é isso, gente, quem quiser participar conosco, não só, como eu disse, o paciente, mas um familiar, um amigo, e quiser aprender um pouco, trocar experiência, né, nós estamos à disposição, é só nos procurar. Tá certo. Obrigado mais uma vez, então, à doutora Júlia, e a gente volta aos estúdios da TV A Semana. Muito bem, muito bem. Ô, doutora Júlia, quem conhece a senhora, quem conhece a sua família, sabe o quanto que vocês são pessoas dedicadas aos outros seres humanos, que vocês são pessoas do bem, que estão sempre dispostas a ajudar. E por isso que eu estou passando essa matéria, porque muitas pessoas têm a mesma doença que o senhor falou, tem uns nomes esquisitos aí, JB, eu não sou médico, eu não vou nem ficar falando, não vou nem imaginar em falar esses nomes, porque é complicado. Se eu já não estou sabendo falar associação, vou saber falar esses nomes técnicos de doença aí. Mas a doutora Júlia explicou que essa associação, ela vai reunir agora na próxima segunda-feira, lá na Casa da Amizade, às 19 horas. Se você tem esse problema, vai lá para você conhecer. As pessoas fazem palestra, trocam informações, até mesmo remédio, quando sobra de um, passa para outro, porque às vezes o outro está precisando. Também o tratamento hoje é bancado pelo SUS, através dos remédios. Então, se você não sabia disso, agora você fica sabendo através do programa do Carraro, tá? Você pode ir lá na reunião, na segunda-feira agora, na Casa da Amizade, ali próximo ali, a Açougue Silvana, né, que é a região ali, ali na Princesa Isabel. Então vai lá, porque realmente é muito importante você saber aquilo que você sente. Que às vezes você fica na sua cabeça, você fica imaginando, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, porque agora, não, tem muito tratamento para isso. Antigamente, a AIDS, né, quem tinha AIDS morria. Hoje não, hoje a pessoa tem que conviver com a doença, mas tem tratamento, as pessoas acabam vivendo muitos anos, até porque passam a ter uma vida mais regada, a pessoa passa a ter uma vida mais tranquila, sabe que precisa tomar o remédio na hora certa, e aí, todo dia que tem, ele vai passando, a medicina vai arrumando novos caminhos para a cura das doenças. Espero que um dia eles achem uma cura para essa doença também,
para essa ou para essas doenças, né? Mas, de qualquer maneira, está feito o registro aí. A doutora Júlia Gonçalves veio aqui, né? Mostrou para a gente, para todos nós, como é que funciona a associação. Como é que você que tem esse problema na família, ou você mesmo tem a doença, pode participar. Pode, inclusive, usufruir dos benefícios que o SUS faz para as pessoas. Então, tudo isso junto, né, com informação e troca de informação. Tudo isso é possível com essa associação que chama... Como é que chama a associação? Alende. Muito bem. Então, doutora Júlia, sucesso aí para a senhora nesse novo empreendimento. A senhora sabe muito bem, que a senhora mesmo disse que tem 18 anos que só convive com essa doença e vive muito bem, graças a Deus, e vai continuar por muitos anos, porque gente boa igual a senhora tem que continuar vivendo, porque o mundo precisa de gente igual você, tá certo? Daqui a pouco a gente volta.